Comecei agora, eu estava esquecendo, sempre esqueço. Então, voltando. O questionamento vem como uma forma de você responder todos os questionamentos que possam surgir e que, no caso... pera, gente, deixa eu só desligar meu áudio, que ele tá repetindo. Todos os questionamentos que possam ser interessantes e que trarão, como se diz, um enfoque a mais para o que você quer dizer. É uma forma de chamar a atenção. Seria também bastante utilizado na aula de tópico frasal. A gente até chegou a comentar sobre isso, que é sobre fazer uma pergunta para chamar a atenção e você poder responder posteriormente. Então, como você pode fazer isso? Você pode fazer de uma forma que você vai direcionar para a sua tese. Vou dar um exemplo sobre feminicídio. Por que esperar que o governo tenha as leis mais rígidas em relação à violência doméstica? Aí você vai falar sobre isso. É uma forma de você chamar atenção para a pessoa se questionar e prestar atenção sobre qual vai ser a resposta para a pergunta que você fez. Tem o propósito de induzir o leitor. Então, resumindo, basicamente seria isso. Então, como que a gente vai aplicar o questionamento na introdução? A gente vai apresentar o tema, vai trazer a problemática que vai ser proposta pela banca e depois a gente vai fazer a apresentação de questionamentos que guiarão a sua argumentação. Igual eu dei um exemplo ali agora da violência doméstica. Você pode colocar ela como uma introdução para o questionamento que você tem, para a sua argumentação. Então, é como se fosse uma pequena introdução como forma de questionamento para direcionar para a resposta que você quer falar sobre o tema que você quer apresentar. A apresentação, né, no caso do questionamento, é o que vai guiar toda a sua argumentação. Igual eu tinha dito anteriormente, que ela é uma forma introdutória, então você vai guiar com base naquela argumentação que você fez. Então, uma coisa que vocês não podem se esquecer é que sempre que você fizer algumas perguntas, vocês têm que responder as perguntas. Vocês não podem deixar a pergunta sem resposta, por exemplo, jogar lá e deixar que o próprio leitor tenha a sua própria ideia sobre aquele tema. Então, você vai fazer a apresentação, né, da tese, que é a sua opinião sobre o tema, de forma indireta, que vai indicar uma dedução por parte do leitor. Alguma dúvida sobre essa questão da introdução? Deu para entender certinho? Eu embaraço ainda. Tá, então vamos lá para o desenvolvimento. Tem algumas formas, que é a tradicional e o alternativo. Vou começar com a tradicional, que é, primeiro você vai fazer a resposta do primeiro questionamento apresentado sobre o tema. Então, o que seria isso? Você vai fazer algum questionamento e aí logo após você já vai responder. Você vai fazer outro questionamento e logo após você já vai responder. E assim sucessivamente. Você já vai fazer uma pergunta e resposta. Você não vai fazer, por exemplo, 3 tipos de perguntas. Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para tentar guiar um pouco vocês. Voltando àquela coisa lá da violência doméstica. Se é recorrente a violência doméstica em tal família, não seria viável tais leis para leis mais rígidas para os agressores? Você fez uma pergunta, você já vai responder essa pergunta. Aí tem a questão do alternativo, que é o que eu vou falar para vocês agora. Você pode fazer uma possível resposta do questionamento que foi apresentado. Aí você pode, como seria isso? Você vai ter um questionamento e pode ter várias respostas para aquele questionamento. Por exemplo, e pode ser de forma de outra pergunta. Por exemplo, vou falar um pouco agora sobre meritocracia. Meritocracia, vocês acreditam em meritocracia? Não como
dando um exemplo que não seja argumentativo, dissertativo argumentativo. Não, vou explicar de outra forma, melhor. A meritocracia é evidente em lugares, em escolas em que a classe social é um pouco mais elevada. Aí você pode fazer uma pergunta assim. Ai, gente, nossa, eu tô perdida, pera. Deixa eu ler uma anotação aqui, gente. Você vai fazer... Ai, gente, pera. Primeira coisa... Você pode fazer várias perguntas com base naquele questionamento, e esse questionamento pode ser respondido através de outra pergunta, ou você também pode responder ele com várias respostas. Pode ficar, tipo, ter várias respostas sobre aquele questionamento. Gente, eu tô tendo um pouco de dificuldade para tentar explicar como para vocês de uma forma mais clara. Mas eu tenho uns textos aqui de apoio que vão ajudar também vocês entenderem. Mas deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer sobre a questão do desenvolvimento alternativo e o tradicional? Eu vou ajudar vocês depois com um texto de apoio, que aí vai ficar bem mais claro. Então, agora vamos para a conclusão. A conclusão, vocês podem fazer daquela forma. Lembra quando eu dei aula de tópico frasal? Por isso que eu falo que o tópico frasal é bem importante. E uma dos tópicos frasais, no caso, seria o questionamento. Então, você vai poder fazer, com base nos tópicos frasais, que seriam os questionamentos, você pode fazer as respostas dos questionamentos. Então, você vai fazer uma síntese de todas as respostas que foi apresentada no desenvolvimento ou na introdução e apresentá-la no corpo do texto. E também e logo após você vai fazer a proposta de intervenção social como no caso para a solução da problemática do texto. E aí depois você faz uma apresentação da sua tese de forma clara. Essa questão do questionamento é muito importante, mas o que vocês não podem fazer de jeito nenhum é vocês não terem assuntos, vocês não terem realmente um conhecimento sobre a pergunta que você fez. Porque, como eu tinha dito anteriormente, toda pergunta precisa de uma resposta. Porque você não pode deixar a pergunta ali no ar, você não pode simplesmente jogar. Então, o objetivo da sua pergunta é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Então, o questionamento vai vir de tal forma ajudar vocês a defender o seu ponto de vista. Uma coisa também que vocês não podem usar de forma alguma é perguntas que, no caso, vocês não têm uma base. Por exemplo, uma boa forma de vocês sempre conseguir um bom questionamento é vocês usarem, por exemplo, algum fundamento histórico ou algum fundamento científico. Por isso que é muito importante vocês pesquisarem bastante sobre os possíveis temas das redações. Porque pode ser que você caia um tema lá e você fica lá tentando encher linguiça, vamos dizer assim, e fica fazendo perguntas, mas as perguntas não têm resposta, ou a resposta da sua pergunta é uma resposta sem fundamento algum. Então, isso acaba que tira bastante ponto de vocês. Então, uma ideia é vocês usarem perguntas retóricas. Porque aí, no caso, você vai fazer uma pergunta que no qual você já vai ter a resposta. Então, recapitulando, como seria... Tá apresentando aí para vocês, pessoal? Que para mim aqui sumiu. Se ainda está espelhando. Ok. Então, recapitulando aqui a ordem. Primeiro tem a apresentação do tema, na introdução. Logo após, você vai fazer a apresentação do questionamento. Aí, no desenvolvimento, você vai desenvolver os questionamentos de acordo com as variações que eu tinha dito para vocês. Pode ser argumentativo, pode ser o tradicional ou pode ser o alternativo. Então, você vai desenvolver as perguntas com as respostas de acordo com o que vocês preferirem, ou alternativo ou tradicional. E na conclusão, vai ser a síntese das respostas que você escolheu.
Aí logo após vocês vão fazer a proposta, né, de intervenção social, que é muito importante, e logo após finalizar. Uma coisa assim que acontece bastante é a pessoa fazer uma proposta bem chula e nem fazer uma conclusão legal, não concluir logo após. Então, basicamente seria isso a aula de hoje. Eu, como sempre, também tenho um textinho, né? Eu vou ler aqui um trecho, porque pode ser que eu lendo e explicando seja um pouco mais fácil para vocês. Eu falei que o questionamento ele pode vir como uma forma de tópico frasal, certo? Que seria logo no início, para você poder fazer um desenvolvimento com base no seu questionamento. Mas, olha um exemplo aqui. Ele pode vir também no final. Primeiro você faz a sua introdução, né? Olha, a gente fez a apresentação do tema e logo depois fez o questionamento. E aí, esse questionamento vai dar uma base para vocês fazerem o desenvolvimento. Então, olha, por exemplo, vou ler aqui só o primeiro parágrafo e vocês me acompanham. A humanidade sempre mostrou-se necessitada de apresentar juízos de valor, que podem envolver postos materiais, atributo físico, corrente. Então, o que a gente se nota já nessa parte? Já tem um fundamento histórico, já está fazendo uma alusão histórica. Atualmente, discute-se de forma incisiva a ética como sendo o verdadeiro modelo para tais julgamentos. O cidadão dotado dessa qualidade é visto como um verdadeiro herói pela sociedade contemporânea, carente de lideranças. Contudo, estaria correta tal visão? Quando você faz esse questionamento, a pessoa vai ficar curiosa para saber qual que é o seu ponto de vista. Isso é muito interessante da gente fazer. Primeiro, a gente sempre trazer uma alusão histórica muito bacana e a gente acabar lançando essa pergunta lá no finalzinho para a gente, que vocês vão ver quando vocês estiverem escrevendo, como vai ser mais fácil para vocês fazerem um desenvolvimento quando vocês usarem essa forma. Tem gente que se adapta, né? Sim, mas no caso, você está vendo que a pergunta, ela não está direcionada a uma pessoa, ela está direcionada de um modo geral. Então, pode sim fazer, mas é o que eu tinha dito anteriormente. Tem que tomar cuidado para não fazer uma pergunta que você não vai responder de forma clara e coesa, ou que você não tem nenhum fundamento sobre tal pergunta. Então, pode fazer, desde que você seja de forma argumentativa e dissertativa, né? Que é a redação do Enem é dessa forma. Deu para entender? Mas aí, é o que eu estou falando para vocês. Quando você lança a pergunta assim, logo no final, vocês vão ver a facilidade que é para vocês desenvolverem ela logo após. Aí agora, ele fala, contudo estaria correta a tua visão? Aí ele pula. Frequentemente, aí ele já vai começar a explicar e fazer todo o desenvolvimento do texto. Aqui a gente vê, vou ler ali a conclusão para vocês. Com ética também faz presente um paradoxo do século XXI, enquanto mais próximos das evidências sociais. Então, olha, aqui vocês podem notar que ela não sei se deu tempo de vocês lerem o texto, enquanto eu deixei ali, mas eu também vou mandar o slide para vocês depois, vocês também podem revisar sobre isso. Dá para ver que ele fez toda uma síntese ali das perguntas, da pergunta que ele fez e das respostas da qual ele fez o questionamento. Então, por isso que é muito bacana quando você faz esse tipo de questionamento. Mas, como eu disse, tem que tomar cuidado, não pode fazer perguntas sem respostas, não podem fazer perguntas muito vagas. E é bacana vocês fazerem uma pergunta que vai induzir o leitor a ter a vontade de ler o que você está escrevendo. Que vai induzir ele a concordar, ou pelo menos gostar, vamos dizer assim, entender o seu ponto de vista. Basicamente, a aula foi essa. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? É sempre muito curtinho, né? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que, não sei se é algo isolado, mas por que tá tendo tantas pessoas assim, tão poucas pessoas assim,
acompanhando as aulas. Vocês estão tendo aulas também da... Então, Juan Pablo, o que eu indico é que sempre que a gente já deu uma aula, a gente vai começar a cobrar aquilo que a gente já deu. Logo de início, se eu não me engano, eu corrigi, foi a segunda redação propostas para vocês. Então, eu já comecei a cobrar coisas que a Ana já tinha passado e que eu tinha passado. E assim, sucessivamente. A gente vai passar um conteúdo, a gente vai querer cobrar ele. Mas é lógico que eu não vou querer que vocês falem só de... Se vocês verem que vocês não têm afinidade com esse tipo de direcionamento da redação, porque tem várias possibilidades, né, da gente fazer um texto dissertativo, argumentativo. Então, se vocês não se sentirem à vontade em fazer uma pergunta com questionamento, não precisam fazer. Mas seria bacana para vocês poderem treinar essa parte também. Porque eu acho que o questionamento ajuda bastante a guiar vocês. Guia o leitor, né, para ele poder sentir interesse pela resposta do questionamento que você fez, mas também vai te ajudar, porque você vai saber, com base no questionamento que você fez, você vai saber como que você vai desenvolver os próximos parágrafos, como você vai desenvolver, vamos dizer assim, a conclusão. Então, não é obrigatório, mas seria bom se vocês fizessem para vocês poderem treinar. Assim, quem não tiver afinidade, não precisa fazer. Aí, se fazer, a gente vai cobrar com base no que a gente deu na aula. E assim vai ser sucessivamente, até assim, segunda correção, né? A segunda redação, que foi a que eu corrigi, eu era para ter cobrado o tópico frasal, que é algo que é muito importante, e realmente eu vi que vocês se perderam bastante com isso. Mas mesmo assim, eu vi de um modo geral e a nota de vocês foi muito boa. Mas assim, de acordo com o que for aplicando o tema, a gente vai cobrar aqueles temas. Então, vocês têm que se atentar a isso, de começar a seguir com base no que já foi aplicado. Mais alguma dúvida? Então, como a gente já tinha conversado, né? Essa semana, então, não vai ter uma redação. Até na próxima semana eu vou dar. Até na próxima semana eu já termino de corrigir a redação de vocês. Possivelmente até sexta-feira eu já irei ter corrigido. Vou mandar também. Não sei se vocês já viram, tem um site que chama Study. Stoodi. Ele é muito bom para responder perguntas assim isoladas. Lá, se eu não me engano, também tem exemplos de redações. E lá ele é um site muito bom. E depois eu vou mandar lá no grupo para vocês. Para sempre que vocês tiverem alguma dúvida também sobre as aulas, possivelmente as respostas estarão todas lá. Sobre a aula de hoje, ninguém então tem dúvidas? Nenhuma mais? Ok. Eu vou pedir que vocês acompanhem a minha monitoria da próxima terça. Mesmo para quem não viu a aula e vai ver posteriormente, né, no YouTube, eu peço que vocês acompanhem, porque eu vou falar com base na redação de vocês, eu vou falar das correções, quais são os erros que vocês estão fazendo no geral. Assim que eu corrigir também, não precisam ter vergonha, pode me chamar no privado se tiver alguma dúvida sobre a correção. E na minha próxima aula, que nem a gente já tinha conversado, eu vou falar sobre as competências do Enem, porque tinha ficado definido assim, né? Só que eu já quis aplicar essa questão do questionamento, porque aí eu fecho esse módulo, vamos dizer assim. Então, se vocês puderem participar, nem que seja um pouquinho, porque as aulas normalmente são bem curtas, da monitoria na próxima terça, seria bacana. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar então o slide. Vou mandar material de lá de apoio de textos. E qualquer dúvida vocês podem me chamar. Eu sei que a hoje foi um pouco bagunçada, né? Eu entendo o conteúdo, mas tenho um pouco de dificuldade de passar para vocês de uma forma que fique um pouco clara.
mas peço desculpa por isso, porque eu realmente acabei me embananando tentando falar sobre. E é isso, pessoal. Boa semana, bom resto de semana para vocês. E até minha próxima aula, tá? Não faltem a monitoria. Beijos para vocês. Boa noite.